Cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Jesus Cristo. Eu venho aqui nessa início de madrugada, nesta oração, no segundo dia da campanha, os 7 desafios de Elias. Hoje, nós temos por tema a obediência. O que é interessante que no livro de 1 Samuel, quando Saul desobedece a Deus, Deus fala faz, ele não faz. Não faz, ele faz. Tudo que Deus mandou ele fazer, ele não quis fazer. Fez tudo o contrário. E o que Deus falou que não era para fazer, ele fez o contrário de novo. Deus olhou o céu, falou com Samuel: Samuel, por que você está aí chorando, clamando, jejuando em favor de Saul? Ele me desobedeceu. E ali naquele diálogo de Samuel com Deus ali, naquele momento, né? Deus falou para Samuel: acaso o sacrifício é melhor do que a obediência? E Deus virou para Samuel e disse: Samuel, o obedecer é melhor que o sacrificar. Muitas das vezes, irmão, as pessoas, elas entendem a vida de uma maneira totalmente contrária do que Deus quer. Eles acham que andar errado, ir para a igreja adorar, dar oferta, dar dinheiro na igreja, tá certo. Olha, irmão, o dia da minha oferta, você na igreja, adorar, glorificar, bater palma, honrar a Deus, isso faz parte do nosso culto a Deus. Agora, obedecer a palavra de Deus, a ordem divina, é outra história. Já fala de caráter, de comportamento dia a dia. Você andar certo, andar correto, pagar as dívidas, pagar as contas, prometer e cumprir, maravilhoso, irmão. Só que isso não é nada extraordinário, não. Isso faz parte da índole, berço, criação. Você tem que entender que neste mundo nós vivemos, o obedecer é melhor que o sacrifício a Deus. Você obedece a palavra de Deus, faz a vontade de Deus, você vai ver que quando você jejuar e orar, você subir ao monte, descer, ler a palavra, você vai ver que a sua vida é outra conversa. Então, hoje, você vai observar, o profeta era usado por Deus porque ele era obediente. Deus mandava, faz, ele fazia. Não faz, ele não faz. Todas as vezes que ele ordenava alguém que queria fazer o que desse na teia, dava problema. Deus disse ao profeta: vai, entrega esse recado e volta por outro caminho. Aí veio um adepto de Satanás que dizia, profeta de Deus, que Deus tinha falado com ele que é para ele voltar pelo mesmo caminho. Quando ele voltou, morreu. Você vê? A desobediência. Deus, de infinita bondade e misericórdia, Ele tem nos perdoado todos os nossos defeitos, todos os nossos erros. Ele tem perdoado. O que é interessante, e quando Deus ordena, até o diabo obedece, mas o ser humano não quer obedecer. O homem e a mulher não quer saber de obedecer a Deus, e os demônios obedecem. Isso é que é interessante. Enquanto nós, criatura, aceitando a Jesus, somos feitos filhos de Deus, deveríamos obedecer a Deus.
Não por obrigação, mas por amor a Cristo. Amém? Por amor ao sacrifício dele. Que ser, irmão, daria a vida para me salvar, que não for Deus? Que ser, irmão, daria a vida de um filho em resgate da humanidade? Olha, irmão, o que você está vivenciando hoje nessa oração, o poder da obediência. Esse era o segundo desafio de Elias. Primeiro era a palavra dele, ele tinha um homem de palavra. Segundo era a obediência. Então, irmãos, nós vamos orar, pedir a Deus que nos ensine a ser obediente. Amém? Deus, em tua presença, Pai, eu entrego, Senhor, a minha vida, minha casa, minha família. Eu entrego, Senhor Deus de mistério, a família Portais do Céu, a família da Igreja Visionária. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, todos os inscritos deste canal. Pai, perdoa as nossas transgressões. Perdoa, Senhor, a nossa desobediência, a nossa falta de continência com o Senhor. Senhor, nos dá da tua graça, Pai. Tem misericórdia de nós. Nós somos pecadores, Pai. Nós precisamos, Senhor, da tua misericórdia. Nós precisamos, Senhor, da tua bondade. Nós necessitamos, Pai, da tua graça. Sem sua misericórdia, Pai, o que será de nós? Porque nós somos fracos mesmo, Pai. Nós somos seres humanos, infelizmente, desobedientes. Desobediente a pais, desobediente a mães, ingratos. Nós somos pessoas, Pai, que dizemos para todos que amamos o Senhor e servimos ao Deus Todo-Poderoso. Mas no fim da história só satisfazemos o nosso ego. No fim da história, nós só glorificamos a nós mesmos. Enquanto nós deveríamos deixar o meu eu de lado e colocar em primeiro plano a vontade divina, a vontade do Senhor. O plano meu é falho, do Senhor é perfeito, nunca falha, nunca falhou e nunca vai falhar. Nós temos, Pai, por herança a vida eterna. Nós temos por herança o céu, a rua feita de ouro e cristal, os muros de toda pedra preciosa, a porta é uma pérola só. Pai, que lindo que é essa cidade que o Senhor preparou para nós. Quão rica e quão maravilhosa é essa cidade. Embora lá eu não precisarei mais de dinheiro. Embora lá eu não precisarei mais de pedra preciosa, nem de ouro, nem de cristal. Porque lá eu estarei diante da eternidade, junto com o Senhor, para sempre. Não terei mais dor, não terei mais infecção, não terei mais doença, não terei mais nada que me preste, Pai. Lá eu vou ter um corpo glorioso, na qual o mundo não vai me corromper mais. Na qual, Senhor, ninguém mais vai me agredir. Ninguém mais vai me ferir. Ninguém mais, Senhor, vai poder me humilhar. Porque lá não entra nada disso no céu. Lá não entra dor, não entra pecado, Senhor. Como é bom, Pai, só de imaginar um lugar desse, Pai. O que seria, Pai Santo? Ó Senhor, de nós, se não fosse a sua misericórdia. O que seria, Senhor, do teu servo, da tua serva, se não fosse o Senhor? Pai, guarda-me, ó Pai. Guarda-me, ó Deus, diante da tua face. Guarda, Senhor, o teu servo, a tua serva. Pai, tem misericórdia, nos abençoa, nos perdoa a nossa desobediência, Pai. Adão e Eva, Pai, conheceu a morte pela desobediência. Caim foi amaldiçoou a si mesmo pelo pecado da desobediência, matando o irmão. Pai, todos, Pai, que sofreram foi por causa da desobediência. E é assim até hoje. Se nós sofremos, nós passamos por dificuldade, porque somos desobedientes. Nós somos pessoas
que nos obedece a sua ordem. Pai, perdoa as nossas transgressões. Purifica-nos, ó Pai. Livra-nos, ó Deus. Guarda-nos, Senhor, para que nós possamos ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu quero, Senhor, andar na Tua presença. Eu quero, Pai, obedecer ao Senhor. Mesmo sendo falho, eu quero fazer a Tua vontade e não a minha. E que os Teus planos, Pai, venham prevalecer na nossa vida. Os Teus projetos venham prevalecer na nossa vida. Deus, entra com a divina providência, liberta-nos, guarda-nos, tira-nos, Pai Santo, do caminho, Pai Santo, errôneo da nossa carne. Tira, Pai Santo, do caminho da desobediência, os Teus servos, Tuas servas, e nos coloca, Senhor, ó Deus de mistério, de maneira correta, justa, aos Teus olhos, porque somente na Tua presença, somente em Ti, Pai, a justiça, somente no Senhor a bondade e misericórdia. Pai, me alcança a igreja do Senhor, alcança a minha casa, alcança a minha família, Pai, porque precisamos do Senhor, meu Deus. Eu sei que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Pai, hoje, Pai, mesmo com todos os nossos defeitos, o Senhor deu o Seu Filho unigênito em resgate da humanidade, mesmo as pessoas não querendo. O Senhor fez esse ato sublime e maravilhoso. O amor insondável e infinito por nós. Amém, Pai? Muito obrigado, Deus. Meus queridos irmãos, para não ficar só na minha palavra, vou fazer a leitura do segundo dia da campanha, o poder da obediência. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou, foi para Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água, para que beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. Vê que apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. E Elias disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-o para mim. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor deixou sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Então comeu ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. Preste atenção, irmãos. Nós estamos diante de uma situação muito interessante e intrigante. Elias estava na beira do ribeiro de Querite. O ribeiro secou, né? E ali, Deus veio nele e falou: ó Elias, eu ordenei a uma viúva, eu ordenei a uma viúva que te sustente. Olha só como que é a situação. Deus fala para Elias, longe da casa da viúva, longe de Sarepta de Sidom. Ele estava lá na ribeira de Querite, perto do Jordão. Sai daqui, vai a Sarepta, que é em Sidom, na terra do Sidomita,
e lá eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Só que ele chegou lá, a mulher só tinha um punhadinho de farinha, um pouquinho de azeite, um montinho de catadão e um pedacinho de lenha. Você nem um foguinho para fazer um bolinho para ela, um bolinho para o filho, para comer e esperar a morte de fome. E Deus falou para Elias se ordenar a viúva sustentar ele. Quando Elias chega na casa da mulher, que ele vê o que vê, ele não viu a quantidade que tinha, ele viu o poder de Deus mudando a história dele e daquela família. Deus usou aquela mulher para sustentar Elias, usou, mas também usou Elias para salvar a vida daquela família. Deveria ser uma viúva pobre, não tinha nem o que comer em casa, e só tinha ela e o filho dela na casa, não tinha mais ninguém para cuidar deles. Provavelmente o filho dela era pequeno, não era grande. E aí Deus pega, para salvar a vida daquela viúva, aquela criança, ordena o profeta que vai morar ali com ela, até começar a chover. Olha quanto tempo foi aquela seca, foi 3 anos e 6 meses. Ele ficou muito tempo na casa dela. E não faltou o azeite da botija e nem a farinha da panela acabou. O Elias obedeceu, a mulher obedeceu Elias e Deus aprovou a obediência e abençoou com a multiplicação. Ó, viu só o que é ser obediente à palavra de Deus? Ser obediente a Deus. Como que Deus age? Obedeça, irmão. O obedecer é melhor que o sacrifício, disse Deus lá em 1 Samuel, para o profeta e sacerdote e legislador da lei chamado Samuel. Então, a obediência a Deus te traz bênção, te traz paz, te traz harmonia para o seu lar, traz segurança. A obediência a Deus te traz vida. A obediência a Deus prolonga os teus dias na face da terra. A obediência a Deus traz cura para a alma. A obediência a Deus traz paz para o nosso coração. Amém? E que Deus possa iluminar você nessa sexta-feira com toda sorte de bênção. E que a graça de Deus nunca falte na tua vida. E o azeite da unção do Espírito Santo de Deus na tua casa, na tua família, no teu celeiro, na tua roupa, no teu calçado, no teu trabalho, no teu caminhar, no teu deitar, no teu levantar. O azeite de Deus nunca falta sobre você. E que sempre seja resplandecente as vossas vestes, alva, limpa, pura e purificada pelo sangue de Jesus, e lavado pelo sangue de Jesus e da palavra Santa Sagrada Escritura. E que a mão de Deus sempre esteja com você, para que nunca falte a presença do Espírito Santo. Amém? A paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz do Senhor. E que a paz de Deus esteja com você todos os dias da tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.